Obrigado, Pai. Obrigado, porque a tua doce, gloriosa, majestosa, poderosa presença funciona na nossa vida. E eu creio, Pai, no teu muito mais, muito mais. Aleluia. A tua palavra que é viva e eficaz. Vou dizer isso de novo. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela funciona. Aleluia. Ela é poderosa. Sem microfone ou com microfone, a palavra de Deus é poderosa. Aleluia. E eu oro, e essa é a minha oração, e declaro isso sobre a sua vida, que os seus olhos espirituais estejam abertos para você perceber a grandiosidade do seu chamamento junto com todos os santos, e que seus ouvidos ouçam o que o Espírito tem para dizer a você, igreja. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Quem está pronto para ir? Eu vou perguntar pela voz do Espírito: quem está pronto para ir? Porque você nasceu de uma maneira sobrenatural, pela maravilhosa e poderosa semente da palavra de Deus. E a todos quanto creram, você creu? Quando você ouviu o Evangelho, você creu? Quando você ouviu e creu, sabe o que aconteceu? Deus lhe deu capacidade, poder, para ser feito filho e filha de Deus. Agora a imagem e semelhança do Deus Altíssimo habita, mora, funciona e opera dentro de você e através de você. Não deixa nada nem ninguém trazer um sentimento de inferioridade. Se o Deus dono do universo, todo poderoso, quis habitar em você, eu creio que isso vale muita coisa. Se ninguém contar com você, Deus conta. Se pastor Cláudio desistir de você, o que é que você vai fazer? Sair da igreja chorando? Ou vai se agarrar mais com Jesus? Deixa eu dizer para você, sonha o dia que você vai ouvir: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Mas entenda, há uma carreira proposta. Não desista dos planos de Deus para a sua vida. Aleluia. E se prepara, Deus vai falar com você hoje à noite. Deus vai lembrar os sonhos que Ele colocou no teu coração hoje à noite. Eu creio, talvez não seja isso que eu vá dizer, mas talvez quando você chegar, talvez não, com certeza, quando você chegar em casa, fizer o seu lanchinho da noite e for dormir, o Senhor vai levantar visões e sonhos. O Senhor vai lembrar o teu propósito, o teu chamado. O Senhor vai te apontar a direção para o próximo passo. Essa palavra não me deixa. Se prepara, porque Deus vai te usar. Em nome de Jesus, se senta. Aleluia, obrigado, louvor. Não, agora não. Depois. Estejam, pois, preparados. Quando ouvides as trombetas, os sátrapas, né? Não é a estátua do pastor Cláudio, não. Quando ouvir o chamado, venha que a gente vai celebrar ao Senhor. Aleluia. Você está feliz por estar aqui hoje à noite? Amado, se você está com frio, problema seu. Não é isso não. Não, se tiver com muito frio, a gente tenta aumentar um pouco a temperatura aqui. Mas deixa eu dizer para você, é mais confortável, mais elegante você vir com seu jaleco, seu paletó, né? Seu blazer. As irmãs, não sei se usa paletó, ou blazer ou jaleco. O que vocês quiserem, sobretudo. Vem assim mais elegante, que você vai vestir sua roupa mais chique, para estar na presença do rei mais chique. Senhor Jesus. Amém? Aprende isso, amados. Eu me lembro da minha infância, um diácono, ele já era bem branco, os cabelos brancos, transparentes, amigo. Só dava para ver quando ele passava aquele gel no cabelo, que dava para ver a cor do cabelo dele. O bigodinho dele branco. Ele usava no dia de Santa Ceia, cinto branco, sapato branco, meia branca, eu acho que é todas a parte de baixo, tudo branco, o paletó branco, camisa branca, ele é transparente, meu amigo.
Porque ele dizia que era a melhor roupa que ele tinha, e era um momento da melhor culto que ele ia, que era o culto de Santa Ceia. Ele tinha essa visão de ele ir na Santa Ceia, tinha outro que acompanhava ele só na Santa Ceia, mas depois ele começou a ter o entendimento que todo culto era o melhor dia dele ir com a melhor roupa. Aí ele começou a se arrumar para ir todo de branco para a igreja. Gente, sério, se ele passasse na rua, alguém perguntava, lá vem um doutor ali andando, e na minha época de infância, só quem usava branco desse jeito eram os médicos, né? Sapato branco, meia branca, todo pronto, cinto branco, e ele ia para a igreja com essa perspectiva de que ele ia apresentar-se da melhor maneira diante do Senhor de toda a terra. Deixa eu colocar para você, talvez você não se preocupe tanto com isso, mas fica tranquilo, ninguém vai cobrar isso de você. Eu quero dizer para você, alinhe seu coração da melhor maneira para assistir um culto. Aprume os seus ouvidos da melhor maneira para assistir um culto e ouvir a palavra de Deus. Não se distraia, não se deixe roubar, você já veio. Entra de cabeça. Amém? Eu quero convidar você para um pensamento, uma reflexão, seja lá como você acha melhor, sobre mergulhar no chamado. Sabe, a gente estava conversando hoje de manhã, irmão José Nilton falando, que a gente está começando a pegar essa turma nova, né? Os profetas da nova geração, os ministros da glória maior. Ela não recebe, não. Vou parar de dizer essas coisas. Não, de maneira nenhuma. Deus me chamou para abençoar e não vou invalidar a palavra do Senhor. Então você que é dessa geração mais nova, você é a igreja da glória maior. A segunda casa que tem a glória maior. E estamos vivendo o ministério do Espírito Santo, que é o ministério também da glória maior. Como não haverá maior glória nesse ministério? Se na lei mosaica a glória do Senhor era visível no rosto de Moisés, brilhava ao ponto das pessoas se encandearem com a presença dessa glória que Moisés passava o dia conversando com Deus. Imagina agora Deus não só conversando com você, mas morando com você. Como não é maior essa glória? Ah, mas pastor, eu estava hoje no culto de manhã, cheguei em casa e não vi meu rosto brilhando. Você já viu luz se encandear com luz? Luz só brilha. Trevas se encandeiam com seu brilho. Amém? Deixa eu te lembrar disso. Você nasceu com um propósito. Você nasceu com um chamado. Você nasceu, desde quinta-feira, Ian estava pregando aqui sobre unidade. Deus não chama ninguém para correr sozinho. Deus chama para estar junto. Gabriel. Deus chama para estar junto. Certo, Anne? Deus chama para estar junto. Deus é o que faz a viúva não ser mais uma mulher desamparada, mas ter um marido como Deus. Deus faz o órfão não ser mais órfão, mas ter um pai como Deus. Deus faz o necessitado suprido. O negócio é, eu estou entendendo que Deus me chamou para algo maior do que eu mesmo? Eu estou entendendo que Ele me chamou para um propósito específico e Ele já designou isso? A pergunta talvez não seja, Pai, qual é a tua vontade? É, Deus, eu estou aqui. Sabe, eu acho maravilhoso, Deus vai me deixar ter toda a calma do mundo. Eu já pensei em um dia chegar no céu e bater em Adão. Mas, se fosse você, no lugar de Adão, você comeria? Se você hoje, nesse momento, exato, estivesse no paraíso com tudo suprido, Deus de vez em quando te visitando na viração do dia, nos feriados de dia santo, né? Deus só descia nesse tempo. Não, era todo dia, toda a viração do dia, e você está lá, todo dia ouvindo Deus. Eu estou perguntando isso porque eu já fiz isso, irmão, para mim.
E eu não passei no teste, não. Eu vou querer reprovar vocês também. Imagina, você está no paraíso, tudo suprido, nada lhe falta. Deus todo dia conversando com você e dando os projetos para o amanhã. E comunicando a você que Ele te colocou em posição de autoridade e de que você governa tudo que Ele criou debaixo do céu. Você comeria o fruto que Deus proibiu? Quem se sentiria aguçado pela curiosidade de conhecer o bem e o mal e poder discernir entre a direita e a esquerda? Eu vou dizer para você, Deus, olha, entre tentar descobrir a sua vontade quando você descesse no horário que pudesse, eu ia lá visitar com curiosidade, com todo cuidado, buscar o conhecimento do bem e do mal, porque eu queria saber como é bom ter o bem e como evitar o mal. Mas lembra que o propósito de Adão e Eva não foi conhecer o bem e o mal, para conhecer o bem, para se aproveitar do bem e se livrar do mal conhecendo o mal. Foi achar que Deus sonegou a informação. Deus me enganou quando Ele me chamou. Deus me enganou quando Ele me deu autoridade e domínio sobre tudo que tem na terra, mas Ele me proibiu o que está na terra. Deixa eu dizer algo aqui, eu vou estar lendo um texto. Na Inglaterra, na igreja de Westminster, está pendurada lá num canto de um coral que fica num corredor, numas plataformas lá, uma pedra escrita assim, em memória de John e Charles Wesley. Deus sepulta os seus obreiros, mas prossegue com sua obra. Deus sepulta os seus obreiros, mas segue com a sua obra. Quem lembra aqui, passa céu e terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre? Vai chegar de uma geração a outra essa palavra. Vai chegar de um chamado para outro chamado. Pessoas vão ser novamente enviadas, porque outros enviados chegaram e levaram a mensagem da paz. Mas, como Deus faz isso? Como Deus permite que eu, limitado fisicamente, que não tenho a capacidade de em mim mesmo acrescentar um côvado de acréscimo aos dias de minha vida, ser chamado e designado para estar acima de tudo que Ele criou? Deus não se enganou quando deu esse chamado, esse propósito, essa autoridade. E 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, Paulo tem a mesma informação que passou, lembra que eu disse aqui da palavra lá, falando, Deus sepulta os seus obreiros, mas a obra continua. Olha que Paulo está dizendo para o discípulo dele, o filho na fé, Timóteo, capítulo 4, verso 6, diz: já estou sendo derramado como uma oferta de libação, e chegou o tempo da minha partida. Paulo estava preso, e sabia que já em Roma encerrou a história dele. E ele diz mais para frente que combateu o bom combate, guardou a fé, e agora ele vai para o prêmio da soberana vocação que Deus já tinha premiado ele, mas sem nada feito, não é isso? Não, muito pelo contrário. Paulo diz que ele trabalhou muito mais do que os outros discípulos. Ele mergulhou no propósito que Deus chamou ele. E ele disse que ele é um dos apóstolos nascido como fora de tempo. E era essa uma das contestações das pessoas que ouviam Paulo dizendo: mas ele não é apóstolo do Cordeiro. Ele não é um dos 12. Ele nem foi chamado para substituir o que traiu. Ele chegou atrasado, ele agora quer pegar a moda. Ele quer vestir a camisa de quem já está funcionando. Pegou o bonde já andando. Foi assim que Deus fez com todo mundo. A gente entrou no bonde que já estava andando. A obra do Senhor não para, mas eu entro no propósito e mergulho nele para viver o meu chamado.
Mas vamos terminar esse negócio de Adão e Eva, que ficou em aberto. É natural do homem e da mulher ter curiosidade sobre assuntos que não conhece, ou pelo menos deveria, para poder se tornar conhecedor. E o conhecimento é que vai te dar habilidade para você fazer aquilo que você não sabia. Sabe? O diabo usou algo que Deus daria por conhecimento para o homem e para a mulher, dizendo que Deus sonegou. E o ato de desobediência de Adão e Eva foi entender que a mensagem dada pelo diabo era mais verdadeira do que o que Deus disse. Você acha que Deus, que deu tudo o que Ele criou nas mãos do homem, não daria o conhecimento do bem e do mal? Você acha que... Isso eu perguntando para mim também, tá? Não se preocupa com isso. Deus não daria a informação do que estaria mais para frente? Com que propósito Deus descia à terra todos os dias para falar com Adão? A Bíblia diz que era para ter comunhão. E uma vez tendo comunhão, será que você íntimo de uma pessoa não vai saber os seus planos? O apóstolo Eliezer, ele fala que Jesus foi aprovado na cruz e Adão foi reprovado no paraíso. Paulo, ele entendeu pelas suas aflições que ele deveria se desgastar pelo chamado. Deus quer que você saiba, mas antes de você saber, Ele quer que você confie o suficiente para entrar. Deus não sonega informações, muito pelo contrário. Ele nos preserva de informações. Porque se eu soubesse que um dia eu estaria à frente de uma igreja, resolvendo as coisas da igreja, antes de eu estar pronto para receber essa informação, eu correria. Eu desistiria. É mais fácil, amados, ser escudeiro do que ser o atacante, oficial, o cavaleiro, né? Que desembainha a espada. É mais fácil e mais cômodo estar dando suporte a uma visão estabelecida do que estabelecer uma visão. Quem entendeu isso aqui? Vamos lá, vamos prosseguir. Deus é bom. Aleluia. O Evangelho de Marcos, capítulo 8. Verso 35. Quem vai mergulhar no chamado aqui? Vamos ver? A proposta do plano. Quem quer seguir Jesus aqui? Vamos manter, né? Vamos contar. Levanta as mãos aí quem quer. Todo mundo, né? Eu vou dizer que 100% da plateia, menos Tiago, que não levantou, quer seguir Jesus. Tiago agora quer. Então, 100% da igreja, hoje no culto, quer seguir a Jesus. Olha a proposta. Segue a visão. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, pausa dramática. Quem quiser, eu estou sentindo falta do meu resto de bigode aqui. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, porque é muito fácil a gente dizer, Jesus é bom demais, Jesus é muito massa, seguir a Jesus é muito bom, seguirei até o final, mas esse negócio de pregar o Evangelho, esse negócio de se expor diante das trevas como luz, esse negócio de fazer a diferença, isso é
Num tempo como hoje, onde polarização de ideologias são plantadas todos os locais, em todas as mídias, em todos os espaços, inclusive tentando calar a igreja. E a igreja não fala outra coisa a não ser o evangelho, ou ao menos não deveria falar outra coisa a não ser o evangelho. Mas a igreja tem posição, a igreja tem lado, a igreja não fica em cima do muro. A igreja é a igreja do Senhor, não de A nem de B. Mas quem ainda quer? Vai perder. Você está sabendo disso? Jesus não enganou ninguém aqui. Você vai perder a razão, você vai perder a discussão, você vai perder a briga, para quem era bom de briga, porque você vai ter que dar outra face, porque você vai ter que amar o seu inimigo, porque você vai ter que orar por aqueles que vos perseguem. Quem ainda quer mergulhar no chamado? Não estranhe o mundo ser contrário a você. Estranhe se todo mundo estiver sorrindo e te abraçando. Nós fomos chamados para andar na contramão do sistema do mundo, não contra as pessoas. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Por isso a palavra de unidade deveria ter sido falada, deveria ser pregada, para que a igreja entenda: nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos corpo de Cristo e nós somos interdependentes. Eu dependo do que Deus colocou dentro de você para que eu funcione. Sabe, aqui tem duas irmãs aqui na frente que trabalham na área de enfermagem. Uma arquiteta que também trabalha na radiologia, não é isso? Então elas têm uma informação boa sobre biologia para te ajudar. Se um hormônio tiver alterado, dá complicação. Se um dedo midinho que você passa tão maravilhoso, não sei o que é que essas quinas gostam. Essas quinas são feito imã, né? Para dedo midinho. Eu já ando no meio da casa para não chutar nada pelos cantinhos com o dedo midinho. Mas você já viu que ele é atentado para chutar aquelas quinas, e aquilo dói. Depois que ele fica, como meu avô dizia, desmitido, ficou desmitido. O dedo desmitido, meu amigo, um dedo desmitido dói o corpo todo. Mas não era melhor arrancar ele, porque só assim passava dor? Ou não? Não. Uma falha no todo gera uma dor para o todo. Né? Eita, lembrei de Lisângela aqui também, né? E Manu. Estou cercado de cuidados por todos os lados. Né? E Tarcísio também aqui. Amados, tem muita gente aqui que tem esse conhecimento melhor para dizer sobre saúde. Mas deixa eu te dizer, escuta alguém leigo em saúde, mas que entende um pouco de chamado. Mergulhe no que Deus tem para você, sem que você precise de que alguém te empurre, mesmo sabendo que algumas coisas vão te confrontar, algumas decisões vão te apertar. Algumas coisas você vai ter que dizer: eu nego a mim mesmo para pegar a minha cruz, não era para pagar a minha bênção. Eu nego a mim mesmo para pegar a minha cruz para seguir o meu mestre. O evangelho é uma mensagem de vitória, sim ou não? Deixa eu te dizer, irmão, tem comprovação de Gênesis e Apocalipse que o evangelho, as boas notícias, são notícias de vitória, de um Deus que vence tudo e te coloca na vitória dele. E em Cristo é o ápice disso. Mas o evangelho não é estrada de pirlim-pim-pim. O evangelho não é conto de fadas. Você vai perder algumas coisas da sua própria intenção, do seu próprio desejo, para poder satisfazer o desejo do maior, que é o seu Senhor. E uma vez satisfazendo o desejo do seu Senhor, que é maior, Deus vai olhar para a intenção do teu coração e Ele vai realizar aquilo que a gente chama de desejo nosso. Não se perca.
Uma pergunta que pode ser feita: quem acha que vale a pena o que está fazendo agora para aquilo que Jesus fez lá na cruz? Eu estou vivendo tudo o que Deus me chamou para viver. Eu estou fazendo tudo o que Deus me conquistou por meio de Cristo para fazer. Quem está satisfeito aqui? O que você hoje está vivendo e fazendo, isso é mergulhar no chamado, tá? A gente ainda está dentro da mensagem. O que você hoje faz, te satisfaz ao ponto de dizer, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu estou vivendo aquilo que Jesus me conquistou para viver. Sabe, amados, é bom demais e vai acontecer. Eu declaro sobre a sua vida prosperidade, portas abertas, avanço, crescimento, mais pessoas chegando te favorecendo, porque você já é favorecido por Deus em Cristo Jesus. Mas não é só isso. A partir do momento que a gente olha para as coisas do Senhor e ainda vê alguma falta e ainda vê algum defeito, é porque Deus te chamou para suprir essa carência e ainda não está pronto. E você que está vendo e tendo a oportunidade de reconhecer, está faltando isso, é você que o Espírito Santo está chamando para complementar essa falta. Eu gosto dessas perguntas que o Espírito Santo faz. Quem ainda quer mergulhar no chamado? Deus não chama capacitados, alguém já falou isso, não fui eu, queria ter sido eu para ser, né? Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Não é uma frase de efeito, é uma frase que faz efeito. Deus nos chamou quando éramos adversários, inimigos, dignos de morte. Nos reconciliou com o Pai que nos dá um propósito. Nos capacitou através dos dons espirituais para manifestar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o que estamos fazendo com esse potencial? Somos como nitroglicerina? Poderosos, mas não é para todo mundo manusear. Cheio de um potencial explosivo contra o inferno, mas assim, não é todo mundo que pode pegar, só os especialistas. Deixa eu dizer, 5 especialistas que Deus já estabeleceu na igreja: apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas, com o propósito de serem servidos, não é isso? Não, com o propósito de servir a igreja com a mensagem do céu, para que a igreja entenda o seu chamamento, para que a igreja cresça na unidade da fé e chegue à plenitude da varonilidade perfeita que existe em Cristo Jesus. E eu creio, amados, no crescimento dessa igreja ao ponto de a gente conseguir chamar as pessoas que já estão estabelecidas seu chamado. Estamos acelerando aqueles que estão começando, mas a gente vai ser tocado por todas as unções. Graças a Deus, esse Ministério Verbo da Vida crê nos 5 dons ministeriais, e eu creio em nome de Jesus, no tempo favorável, de graça e favor diante de Deus e diante do ministério, para que a gente consiga trazer esses homens gigantes em fé, para que a gente consiga ouvi-los, e você vai entender que a mesma Bíblia que ele lê é a que você tem em casa. O negócio é, eles já mergulharam de cabeça naquilo que Deus chamou eles para mergulhar. Fomos salvos com um propósito, e o cumprimento desse propósito é a única reação aceitável que podemos ter com relação ao grande dom da salvação. Posso repetir isso para você? Fomos salvos com um propósito, e o cumprimento desse propósito é a única reação, a única coisa que me faz agir, a única coisa que me movimenta, aceitável, que podemos ter com relação ao grande dom da salvação. E aqui eu não estou julgando ninguém, eu estou só colocando na mesa as possibilidades. Se estar servindo ao Senhor, independente de estar servindo num departamento da igreja ou não te motiva a estar num culto ao Senhor, que você professa ser seu Senhor, reveja a sua paixão.
Reveja aquilo que te motiva. Reveja aquilo que te faz vestir uma roupa. Reveja aquilo que te faz estar alinhado para fazer acontecer. Mas mergulhe no seu chamado. Porque ninguém vai te substituir. Eu tenho um raio de ação que talvez eu possa passar no local que você tenha influência e influencie também alguns. Mas você já parou para pensar que é mais raro eu influenciar a sua casa do que você mesmo? Eu confesso que não tenho tantos próximos aqui como era lá em Recife. Mas os que têm, eu posso dizer que estou bem servido. Mas você entraria na casa de uma pessoa que eu conheço sem eu estar com você? No mínimo, a pessoa perguntaria quem era, e você poderia até dizer, eu vou dizer, como muitas vezes eu já fiz aqui, ó, diga para fulano, que foi o pastor Cláudio que falou, fala com ele, pode dizer que foi eu que falei. Ou fala com a irmã Detinha, diga que foi o pastor Cláudio que mandou falar com ela. Aí ela vai, por conta do conhecimento que ela já tem comigo, vai entender que a pessoa que está sendo enviada com autorização é no mínimo de confiança para ser ouvida. Mas lembra que a pessoa de confiança para ser ouvido com o recado que foi dado, não é a pessoa dona do recado, ou dona da mensagem. Graças a Deus, porque a mensagem do Evangelho tem dono. Graças a Deus que as bocas são pessoas que são transitáveis, como a gente viu, o John e o Charles Wesley, passaram o tempo deles e foram poderosos nos seus ministérios, amados. Plantaram e deixaram o seu legado de fé. Mas foram substituídos. E pessoas que antes conviviam com eles já não estão mais juntos, que seguiam a visão que foi dada por um homem estabelecido pela primeira visão. Mas Deus coloca outras pessoas para manter a mensagem do Evangelho, manter a mensagem de que Deus conta ainda com pessoas, e Ele conta com você para que chegue para outras pessoas. A Bíblia diz, condicionando, não de uma maneira taxativa, que Jesus vai voltar quando todas as tribos, línguas e nações, e não houver mais ninguém sem ouvir o Evangelho da paz. Depois que esse Evangelho for pregado a toda a criatura debaixo do céu, é assim que o texto diz, Jesus vai estar voltando. Mas Jesus vai demorar, porque eu desisti de ir pregar? Jesus vai deixar de trazer a redenção para o seu povo, que pela fé crê numa redenção física também? Porque Cláudio desistiu de pregar? Porque Cláudio desistiu do chamado? Porque Cláudio não quer mais estar à frente de nada, porque não quer fazer mais nada, porque isso cansa? Aleluia! Eu sabia que essa mensagem não seria de muito glória a Deus, nem subir com a cadeira na cabeça, correndo, descendo aqui, ver os anjos do Senhor, a trombeta e tudo mais, não. Eu sabia disso. Isso é um tempo de reflexão da igreja. Mas não se preocupa, tem bálsamo da parte do Senhor. Tem refrigério, a Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. E estamos na presença dEle. Eu só estou trazendo um pouco da gente centrar um pouco a ideia de que você precisa ser visto. Você precisa ativar o dom que é em você. Graças a Deus que eu comecei falando de Paulo com Timóteo, né? Paulo diz a Timóteo, que já estava estabelecido como pastor na igreja. Ele diz, Timóteo, vou dizer uma coisa para você. Ative ou reavives o dom que está em você. Como ele ia fazer? Crendo que foi chamado assim, que a imposição de mãos é uma parte de ensino bíblico que fala sobre transmissão. E Paulo disse, foi transmitido a você.
a responsabilidade de cuidar do rebanho do Senhor e ensinar aos mais idosos homens como a pais, a ensinar as senhoras mais idosas como a mães, a ensinar aos iguais a você como irmãos, e ninguém despreze a tua mocidade, mas seja aquele que vai se manter responsável com os dons e talentos que coloquei dentro de você, para você ser um modelo. Torna-te, pois, padrão na fé, no amor, entrando de cabeça no chamado. Sabe, eu sei, isso aqui, posição daqui, púlpito, pregando para uma plateia na igreja, vai chegar, mas eu declaro sobre a sua vida, vai chegar na sua vida também. Vai ter um dia que o pastor vai olhar para você e vai dizer, instrumento de Deus, vai lá e prega. Mas existe um púlpito de rua, existe um púlpito de casa, existe um púlpito de relacionamento, existe um púlpito de trabalho, que é indissociável o seu chamado sacerdotal. Uma vez em Cristo, uma vez chamado para ser nação santa, sacerdócio real, você sendo pedreiro ou engenheiro ou doutor, médico, seja lá o que for, você crente, você é sacerdócio real onde você estiver. E o seu chamado e propósito está para, com essa profissão, tanto quanto você vem para a igreja, senta aí nesse banco e levanta as mãos para adorar ao Senhor. Sua vida é uma expressão da sua fé. Ou não sei se o silêncio é pensando sobre isso. Pelo menos deveria ser. E a gente confessa que Jesus é Senhor. E a gente confessa que Jesus é dono da nossa vida e abriu o coração. E Ele é aquele que governa a nossa casa. E às vezes a gente diz assim, com Jesus no barco vai tudo bem. Eu gostava muito e gosto, não deixei de gostar desse poema, Pegadas na Areia. Essas pegadas na areia, né? Não sei se você já pegou esse panfleto, é muito usado aí na evangelização. Está lá as marcas na areia e uma pessoa se queixando. Senhor, eu notei que todas as vezes que eu estava aflito, cansado, quebrado, tudo que era contrário vinha contra mim, eu olhava e não via mais você do meu lado. E as minhas pegadas estavam sós no chão. Mas também vi nos momentos de alegria que eu olhava para você, estava do meu lado, me segurando, me protegendo, estava lá o rastro dos dois. Mas eu notei, algo está errado. Todas as situações de pesar, de dor e de guerra, de combate, de estresse, estavam só as minhas pegadas. E Jesus diz, olha, você nem tinha forças para andar. As pegadas que você viu solitárias, era eu te carregando nos braços. Deus não desiste de você. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Mas Ele te dá forças para você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Mergulhe no seu chamado. Ah, mas eu não sei qual é. Tiago, capítulo 1, acho que verso 6, diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Por que pedir a Deus? Porque Deus dá. E o melhor de tudo, que o texto é complementar, ele diz que Deus dá sem passar em rosto. Aquele que não tem sabedoria, que é falto de sabedoria. Deus não passa em rosto, como o Cláudio antes ensinando para os meninos. Ô menino, presta atenção. Isso é um ar, rapaz, é um ar. Faz uma bolinha, puxa uma perninha. Deus não faz assim. Quanto é 1 mais 1? 30. Não é 1 mais 1, é 1. Não é. Deus não faz isso. E eu me lembro que quando estava tentando aprender, na minha época era, como é que disse? Era cartilha, mas na escola, que era dos pequenininhos, eu não me lembro. Não me lembro agora. Era tão bom aluno que já esqueci como era chamado. Para você ter noção, quando ia aprender quanto era A, U, era as vogais, gente. Não, mas era o nível escolar. Alfabetização. Tinha uma professora lá que ela era muito gentil. Só que não. Ao ponto de, quando ela ia ensinar, ela estava lá com a varetinha dela.
E ela ainda tinha umas unhas grandes, amado, que pegava no braço e ela cravava nos braços. E o melhor de tudo é você chegar em casa com essas feridas no braço e dizer para a mãe e a mãe não acreditar. Isso me dava um constrangimento, um desespero tão grande de ir para a escola. Eu preferia não saber do que ir para a escola para apanhar. E um dia, uma irmã mais velha minha, a mais velha das mulheres, também estudava nessa mesma escola. Algo aconteceu na sala dela, ou foi eu que esqueci minha lancheirinha. E ela foi levar, eu me lembro que eu era muito pequena, a gente ainda levava o gagal, a mamadeira, com um lanchinho, uma fruta, um biscoitinho que minha mãe botava. E ela chegou e viu a professora, que nem uma águia, em mim e no meu irmão. O meu irmão estava aprendendo, mas era o burrinho e ela pegou os dois, né? Minha irmã entrou pela sala, arrumou briga com a professora e saiu despedaçada também. E chegamos em casa. Resultado: minha mãe acreditou na professora. O que eu quero trazer com isso? Uma lembrança de que talvez a sua dificuldade de aprender talvez a sua dificuldade de compreender o que Deus está falando, e eu quero pedir perdão aqui em nome de Jesus, seja talvez o canal. Mas deixa eu te mostrar um manual de sobrevivência que não muda, que não falha, que vai funcionar se você crer de todo o seu coração. Bíblia. De Gênesis a Apocalipse está aqui centrada a vontade do Senhor. É bom a gente ouvir boas palavras, boas motivações, né? O ministro vai e te motiva, alguém vem pelo Espírito e também dá sim uma palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. É bom demais. Mas a maior profecia você tem aí no seu aplicativo, na sua mão, que é a sua Bíblia. É a inspirada palavra de Deus dada não por vontade humana, mas por inspiração do Espírito Santo. Ame-a, ache-se nela. Eu me lembro que depois que eu aprendi a ler e escrever, eu comecei a ter imaginação daquilo que eu estava lendo. Eu gostava de ler os gibis imaginando que eu estava naquela história lá do super-herói. E eu trouxe para dentro da leitura bíblica esse contexto de se visualizar. Se ele disse em Cristo, por meio dele, com ele, juntamente com, eu posso me imaginar aqui, sim ou não? Posso sim. Por uma questão didática, veja que o assunto está bem didático. Eu me imagino inserido na história de Cristo. Eu me imagino inserido no contexto de unidade, de corpo e de propósito. Do jeito que Cristo foi enviado, Ele nos envia. Do jeito que Cristo foi ungido, Ele nos ungiu. Do jeito que Cristo ouviu o que Deus falava, nós estamos aqui para ouvir o que Deus fala. E nos animar uns aos outros, e exortar uns aos outros, e afiar uns aos outros para o uso específico do seu chamamento. E a pergunta que eu chego para Deus não é: o que eu quero fazer com a minha vida? O que eu posso fazer com a minha vida? Atos, capítulo 9, versículo 6. Eu creio que ecoa do próprio Senhor, tanto para Paulo quanto para mim. Deixa eu ver se a versão, ele cita a versão aqui. Não. A pergunta que o texto sobrepõe aqui é: Paulo foi encontrado por Jesus. Paulo sai com as cartas para perseguir os crentes de Damasco. E ele vai para as outras cidades para perseguir a igreja do Senhor. E no caminho, ele é encontrado por Jesus. E chega aqui no versículo 6, ele diz, Jesus falando para ele: levanta-te e entra na cidade,
onde te dirão o que te convém fazer. Volta alguns versículos, volta para cima, mais. 3. Seguindo ele estrada fora, aproxima-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra onde te dirão o que te convém. Paulo poderia ter dito simplesmente que encontrou Jesus e estava tudo certo. E eu vou fazer agora, a partir disso, a minha história, o meu encontro com Jesus. Jesus me encontrou e agora eu vou fazer aquilo que eu estava fazendo, sabendo que Jesus existe. Não, a pergunta da vida é: Senhor, uma vez que o Senhor me encontrou, o que é que o Senhor quer que eu faça? Uma vez que eu estava perdido, largado no pecado, digno de morte, e o Senhor me trouxe para a vida e a vida em abundância, o que é que o Senhor quer que eu faça com essa vida abundante? Como eu devo me mover com essa vida indissolúvel do próprio Deus aqui na terra? Eu conto meus tempos simplesmente na era mortal, ou eu conto com a motivação da eternidade? Aleluia. Quem tem se perguntado sobre essas coisas? Se você ainda não perguntou, observe o nível do amor que você tem no seu coração. Jesus diz que quem vai fazer o que ele manda é o que ama. Mas para fazer o que ele manda como prova de amor, você tem que amar o mandamento. E muitas vezes, lembra que eu falei de algumas situações? Muitas vezes vai ser: volte lá e peça desculpa. Volte lá. Mas eu tenho razão. Aí a pergunta que não quer calar: você quer ter razão ou quer ser feliz? Você quer ter razão e segurar-se sobre a sua razão, ou você quer deixar que a justiça do próprio Deus seja atribuída sobre esse julgamento? Pedro, depois que Jesus morreu e ressuscitou, Pedro resolveu reativar a cooperativa da pescaria. Talvez ele tenha botado lá: voltamos a funcionar. Aluga-se barco para pescaria. Pescador profissional, tantos anos no mar da Galileia, voltando às operações. Ligue para... Aí deu o número do celular dele, né? Botou lá a propaganda, mandou o Júnior preparar a placa, imprimiu tudo e está lá de novo. Ao verem Jesus na praia, reconhecem aquele homem que está na fogueira assando pão e peixe. Pedro, ao perceber que é Jesus, ele está desnudo no barco, ele mergulha para chegar primeiro. E chegando em Jesus, os outros chegam com o barco. Jesus faz uma pergunta bem, uma não, 3, com o propósito de Pedro: tu me amas mais do que estes? Tu me amas mais do que a comida e o pão? Tu me amas mais do que estes homens me amam para me seguirem? E ele poderia dizer: tu amas as minhas ovelhinhas, apacenta? Não era assim que Jesus poderia ter dito? O propósito era: Pedro foi chamado com um propósito para as ovelhas de Israel: anunciar o reino de Cristo, anunciar a visão do reino poderosamente, manter a visão, ser cheio do Espírito Santo e manter a visão, para ter aquele primeiro culto, onde quase 5.000 pessoas se convertem. Olha que culto poderoso. Mas só que Pedro estava perdido entre o pescador de homens e o pescador de peixe, e Deus encontrou ele com uma pergunta. O
propósito de Deus antes já era Israel. Por meio do próprio Jesus, ele disse: olha, ai de você Jerusalém, ai de você Corazim, se tivesse feito os milagres que foram feitos em outra cidade, em Sodoma e Gomorra, eles já estariam convertidos. E vocês não se convertem. Sodoma e Gomorra vai se levantar contra essa geração e vai testemunhar contra elas. Se você não sabe a história de Sodoma e Gomorra, foram destruídos, porque o próprio Deus disse: olha, o pecado dessas cidades subiram até mim. Chegaram a um nível de estar insuportável. Pedro diz: Senhor, eu te amo, com amor de amigo. Eu sou fraternal a você. Eu tenho fraternidade, uma irmandade contigo. Mas ele diz: Pedro, eu quero um amor sem interesse. E a gente podia brincar com as palavras, né? Pedro, tu me ágape? E ele diz: eu te filéu. Eu te amo como um irmão, como um próximo. E ele diz: você me ama com o mesmo amor de Deus? Apacente os meus cordeirinhos. Se você me ama, é isso que ele diz, você vai apacentar os meus cordeiros. Como é que Deus apacenta os cordeiros dele? Salmo 23 dá uma imagem do que Davi conhecia do natural para o espiritual. Ele nos protege com a sua vara e nos conduz com o seu cajado. Ele nos tira das situações de risco e nos leva a local de preservação. Era dessa forma que Deus queria, através de Jesus, lembrando a Pedro, o homem que antes era conhecido por ser sanguinário, né? Iracundo. Pisou no calo, Pedro já estava riscando a faca no chão. Mas era desse tipo de homem que Deus estava precisando, que tinha pavio curto com o pecado, mas que tinha um coração alargado para apacentar os cordeirinhos do Senhor. A gente está chegando no final. Hebreus capítulo 13, verso 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Mateus 28, 20. Eu quero que você entenda isso. Moisés era fiel às coisas de Deus. Mateus 28, 20. O finalzinho dele diz, Jesus aos discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pastor, acho que o senhor se enganou aí com as citações. Não. O contexto da permanência de Deus é a fidelidade daquele que ele chamou. Eu vou ficar com você até o final do tempo. Vai passar os dias, as eras, mas você vai ser contextualizado com a minha fidelidade. A minha presença é garantida, mas não rói a corda do outro lado. Esteja comigo. Fiel em toda a casa do Senhor. Sabe, Moisés disse que não sairia do local onde ele estava lá, depois do Monte Sinai, para se levantar para lugar nenhum, se a presença do Senhor não fosse com ele. O mergulhar no seu propósito e chamado é você entender que a conformidade ou o molde que você vai ser formado não é o seu. Não é no seu estilo, no seu ritmo, na sua força. Deus não vai mudar a sua personalidade, certo? Mas Ele mudou o seu espírito. E esse espírito tem que cada vez mais parecer-se com o Cristo.
Romanos capítulo 8, versículo 29. E a gente vai encerrar com isso. Porquanto os que de antemão conheceu, quem? Quem foi que conheceu você antes de você ser massa formada no ventre da sua mãe? Diga Deus. Porque, ou porquanto Deus que te conheceu de antemão, também te predestinou. Um destino antecipado por causa da presciência de Deus. Deus projetou algo antes de você nascer, antes de que eu nascesse, para que você vivesse. Mas Ele não força a barra como um controlador de marionete. Você vai para onde eu quero. Não. Como existia um programa de televisão, né? Você decide. Você decide para onde se guiar. Ou também decide ser deixado guiar. Também os predestinou para serem conformes o quê? Você está lendo? Acompanhe a leitura. Também os predestinou com antecipação, deu o molde, antes de ser feito, para serem conformes, em conformidade, moldado do mesmo tipo. Aleluia. A palavra aqui, exatamente nesse conformes, é sumorfos. Sumorfos. Tem a mesma forma que outro. Similar, conformado a. Poderia dizer que você faz parte do corpo da igreja local, sim ou não? Mas você é convocado em primeiríssima mão, em otimíssima mão, para ser corpo de Cristo, conformado a Cristo. E Cristo tem uma missão. O nome Cristo é ungido com propósito. E o Jesus, o Cristo de Deus, ele é o enviado para. Se eu sou o corpo de Cristo, eu estou parado, estou fazendo o quê? Travando a missão dos céus? Pode um homem roubar a Deus? Pode um homem dizer, ei, o que é que tu está fazendo aí, oleiro? Ô vaso. Metaforicamente, ali estava sendo uma imagem do que foi criado, do pó da terra, que é o homem, para o Deus que formou o homem. Eu vou me lembrar disso, não como uma afronta para você, não quero te desafiar, não quero te afrontar, muito pelo contrário, eu quero que você saia daqui pensando. Você nasceu com um propósito em Deus. E esse propósito que foi antecipado te predestinou para ser feito em você a imagem visível do Deus invisível. Do mesmo jeito que Jesus diz em João 17:17, eu os envio como o Senhor me enviou. Como foi que Deus enviou Jesus? Uma imagem e semelhança dele para dizer o que o reino dele estava chegando. E eu e você fomos feitos imagem e semelhança de Cristo para dizer que Cristo vive e reina para todo sempre e é Senhor sobre tudo. Conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui eu olho para algumas cadeiras vazias, alguns que estão trabalhando, alguns que não chegaram, alguns que ficaram em casa, de alguma maneira, estão assistindo o culto. Ele nos chamou para sermos aqueles que vão trazer muitos irmãos. Porque ele encheu a casa do pai de filhos. Mas a manutenção dessa família é comigo e com você. A manutenção da ordem das coisas que Deus estabeleceu aqui na terra. Ele poderia ter dito a Adão, eu vou cortar aquela árvore e você não vai pecar e não vai sair do paraíso. Ou ele poderia nem ter botado, né, a árvore do bem e do mal. Mas Deus deu um coração ao homem, uma mente ao homem ensinável,
para que ele consiga compreender, entender e viver o propósito do seu chamamento. Estabeleça-se em Deus. Mantenha-se firmado na doutrina do Evangelho, que é baseada no ensinamento de Cristo e no ensinamento dos apóstolos, que foram continuidade. Não desista de ser de Deus. Eu costumo me lembrar que esse ano de 2022, além do final do ano vai ter eleição, esse ano é ano de realmente posicionar-se na palavra. Você viu que não é por causa de eleição se posicionar na direita ou esquerda. Posicionar-se na palavra. Porque a gente, por mais que a gente vote em presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, seja lá quem for, que candidate-se a um cargo eletivo na cidade ou no país, nós somos, antes de tudo, uma monarquia. Em rei não se vota. Com o rei se submete. Porque a eleição dele é de nascença. Ele já nasceu eleito. E a nossa nação é celestial. Ainda que peregrinando aqui no Brasil, em Pernambuco, em Vitória de Santo Antão, com título de eleitor e tudo mais, nós somos concidadãos dos céus, embaixadores do reino de Deus, representantes celestiais aqui na terra, com um propósito, com um chamado. Vitória nunca mais vai ser a mesma quando a manifestação da glória dos filhos de Deus aqui de Vitória começar a ser vista. Paulo falava disso em Romanos. A criação chora e geme com uma ardente expectativa para que haja a manifestação da glória dos filhos de Deus. E sabe, amados, não é simplesmente glória para ver aquele resplandecer do rosto de Moisés. As virtudes, qualificações morais, qualificações espirituais. Está num tempo de você limpar e arrumar o que precisa limpar e arrumar. Veja que a gente praticamente já está no meio do ano. Para quem diria que você ia morrer há 2 anos atrás, você está vivo. Estão contando com a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, sei lá quantas ondas dessa pandemia. Eu acho que é melhor você continuar preservado no esconderijo do Altíssimo. Ah, pastor, o senhor está ameaçando? Não, eu estou te preservando para que aí fora vão querer que você volte de novo a andar amarrado, andar com cabresto. Preserve-se no Senhor. Ah, esse pastor é subversivo. Não, amado. Eu creio na unção do corpo de Cristo que te preserva. O Deus que te fez vivo, estar vivo até aqui, vai te preservar mais para frente. Seus dias não serão contados para faltar. Mas você precisa mergulhar no seu chamamento. Você precisa entender o seu propósito. Talvez você não seja barbeiro como Nandinho, mas sabe, pessoas que sentam lá na cadeira de Nandinho, eu já vi a conversa dele. Nandinho fala de Bíblia, mas ele vai pregar aqui, ele sabe. Ele vai fazer o rema dele, a gente vai arrancar aquelas orelhas dele, botar uma argola mais fechada, né? Não. Do jeito dele, ele fala, ele chega. E quantas pessoas a gente viu chegando através do ministério de Nandinho? E de Rafa. Do jeito deles, eles estão ganhando pessoas e convencendo pessoas da Bíblia. Mas sabe que não é só isso? Sabe que não é só esse ambiente do meu trabalho? É minha casa? São os meus parentes? E você já notou que é mais fácil você pregar para alguém de fora do que teu parente? Sabe por quê? O teu parente te vê de bermuda. Ou sem aquele paramento, né? Que você diz, eu estou indo para a igreja de paletó, gravata. Eu ia trazer meu paletó, gente. E esqueci. Porque na cabeça, principalmente eu vou falar do que eu tinha. Pastor era aquele que andava com paletó e a Bíblia do baixo. E dizia decorado todos os versículos.
Eu tive o desprazer de conhecer pastores, homens que pregavam a palavra com excelência, amado. Ver a sua vida destruída com o pecado. Estavam no chamado, estavam vivendo o propósito de Deus, mas deixaram-se levar pela carnalidade. Deixaram-se levar pelos seus sentimentos humanos. Deixaram-se confundir com as riquezas e as fascinações de uma posição. Eu quero que você, em nome de Jesus, se levanta aí, mas eu quero que você perceba que se pode se dizer que é um orgulho santo, que nem na santidade não tem orgulho, tem humildade. Se você pode se orgulhar de algo, orgulhe-se da posição mais alta que a humanidade pode alcançar: ser filho e filha de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, nem eu com raiva, um dia que você estiver pregando, eu achar que você pregou errado, te tirar do púlpito, te tirar de alguma coisa, vai diminuir essa posição, se você manter seu coração certo. E aqui eu não estou dizendo que eu faço isso, viu? Eu só jogo sapato. Mas, amado, para pensar. É justo da parte de Deus querer fidelidade quando Ele é fiel? Quem tem resposta aí? Quem acha que é justo? Vamos fazer aquela eleição novamente. Levanta a mão. Quem acha que é justo Deus cobrar fidelidade de você por Ele ser fiel? Eu creio, amado, que a gente vai começar a dar respostas mais rápidas do que Deus está falando. Deus vai colocar coisas nas suas mãos e você vai perceber, em nome de Jesus, pelo Espírito, que isso são ferramentas para você alcançar outras pessoas. Deus vai te colocar em posições onde você vai poder decidir entre o sim e o não de outras pessoas, para que você decida em amor, para que essas pessoas cresçam, para que essas pessoas conheçam o amor de Jesus. Mas você precisa, em nome de Jesus, se identificar com o seu chamado, chamado de filho, de filha, chamado de sacerdócio real, representante do reino de Deus, aquele que vive à altura do seu chamamento, aquele que anda de modo digno da sua vocação, aquele que anda em integridade, não da sua própria força, mas na integridade que a fé te leva a acreditar que a palavra diz a teu respeito. Se Deus diz que eu posso me santificar, eu me santifico. Se Deus diz que eu posso andar em amor, eu ando em amor. Se Deus diz que eu posso me negar a mim mesmo, pegar a minha cruz para agradar a Ele, amados, eu deixo o púlpito e vou pegar a cruz. Meu negócio é não perder as costas de Jesus, porque um dia eu vou ver Ele de frente, e não vai ser mais pelas costas Ele me guiando, onde pisar, onde andar, vai ser Ele de olho a olho, falando: entra para o gozo do teu Senhor. Sabe, quanto mais você puder ser guiado pelo Espírito Santo, mais fácil para chegar perto de Jesus. Quanto mais você se dispõe a entender o seu chamamento em Cristo, mais de você vai ver que precisa se negar. Quanto mais você percebe que Deus chamou você com um propósito, você vai entender que não é dos seus interesses que Ele estava falando, mas por causa do seu interesse, no interesse dEle, o desejo do seu coração vai ser bonificado. Agrada-te do Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Mas antes eu tenho que fazer o quê? Me agradar dEle, me agradar do que Ele se agrada, me agradar do que Ele quer para que eu faça, para que eu fazendo aquilo, eu me lembro isso, e aqui eu vou encerrar com esse testemunho. O grupo de Boa Viagem tinha mais ou menos 25 pessoas no louvor, e chegou um tempo onde a maioria estava desempregado, amados, e começou um aperto, e a igreja lá em Boa Viagem, com o pastor Walter, ele dava as passagens para que os ministros de louvor não faltassem aos cultos, permanecessem na escala, e os que pudessem, junto com a ação social, na época era até a mãe do pastor Júnior, da ação social lá da igreja, ela servia socorrendo esse pessoal. Mas um dia, nós decidimos sair de um pouco da situação do não posso, para o eu quero poder. E oramos uns pelos outros com o entendimento da palavra que diz que tudo que em oração pedir descrendo, recebereis. E oramos com esse propósito de não apresentar a minha necessidade, mas cobrir a vida do irmão que está do lado, da direita, e cobrir a vida do irmão que está à esquerda. E era um círculo, então não faltou ninguém coberto.
Então eu não precisava mais olhar para o meu lado e dizer, espera aí que eu vou ter que orar por mim, porque o irmão não orou por mim. Vê se isso não casa com um pouco do que a palavra diz, que nenhum tenha o que é seu, por ser simplesmente seu. Que tenha cada um em alta consideração ao seu próximo. Porque se você está considerando alguém que está próximo à tua direita e à tua esquerda, e o que está do teu lado também considerando alguém que está à esquerda ou à direita, você também está sendo considerado em muita importância. E nesse momento eu quero te chamar para um chamado, realmente. Não sei se você pode tocar, se a pessoa vai te deixar tocar ou não, mas se você é casado, vai fazer com a sua esposa, se tiver alguém próximo que você tenha liberdade para assim fazer. Eu quero te convidar a você ser boca de Deus na vida desse irmão. Deus te chamou para fazer a diferença. E o irmão que está do teu lado, ele vai cobrir a tua vida. E a gente vai começar a entender um tempo novo nessa igreja sobre corpo e família. Sobre propósito e chamado. Porque você não nasceu para agir só. Você precisa de algo que Deus colocou em mim para que você seja promovido. Para que você seja levantado. Eu quero ser a plataforma que você sobe. Eu gosto de bastidores, amados. Nunca fui nada contra bastidor, muito pelo contrário. Há uma glória no que serve. E nisso eu quero, em nome de Jesus, me preservar com isso aqui. Mas eu quero que você apareça. Eu quero que você cresça à estatura perfeita de Cristo Jesus. Eu quero que você se perceba um dia na igreja local dizendo, está faltando isso, eu sei fazer. E se colocar nessa posição. Mas de maneira nenhuma isso concorrer com uma falta pessoal. Uma necessidade financeira. Então, nesse momento, como corpo de Cristo, nós vamos cobrir uns aos outros em oração e a gente vai encerrar. Você pode ser boca de Deus para o seu irmão? Fique livre aí a escolher alguém. Eu só não vou orar a sua oração, amém? Você já pode orar. Pai, em nome de Jesus. Inclusive a mídia. Pai, em nome de Jesus eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, provisão plena, fortalecimento no seu homem interior, o seu chamado sendo latente, visível e crescente, Pai. Eu declaro, Pai, como o corpo de Cristo funcionando, aumentando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, como corpo e família, nós vamos viver o nosso chamamento, nós vamos viver um suportando ao outro em amor, nós vamos acelerar, Pai, o chamado do outro. Pai, muito obrigado pela provisão chegando no nosso bolso, para que a gente ministre na vida do nosso irmão, valores expressivos, Pai, aleluia, obrigado pela porta do favor, aleluia, sendo aberta diante de nós, para que a gente possa ministrar no ministério da vida de cada um deles. Obrigado, Pai, porque o Senhor é quem tem o maior interesse em que dê certo. Eu creio, em nome de Jesus, em chamados poderosos, chamados crescentes, poder aumentando, capacidade e sabedoria de Deus, para viver, aleluia, o seu chamamento. Oh, aleluia, obrigado pela vida de cada homem e mulher aqui, que está aqui na igreja, que está em casa assistindo esse culto. Eu cubro a vida deles com fé, com amor e com esta oração, e como boca de Deus, Pai, eu declaro, já deu tudo certo, vai avançar, não vai parar, você vai viver, não vai morrer, e vai ser levantado para pregar e dizer ao mundo as virtudes de Deus, o poder de Deus, aleluia. Nasceu para fazer o certo, nasceu para fazer o que é bom. Oh, aleluia! Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, mulheres ousadas, cheias do Espírito Santo, fluindo no conhecimento e na sabedoria, homens poderosos na autoridade sacerdotal, que vão fazer a diferença na igreja, em casa, no trabalho, onde quer que estejam, Pai. Nós fomos chamados para fazer o teu propósito firme. Oh, aleluia! Não desistimos.
não paramos. Oh, aleluia! A tua palavra é viva e eficaz. Oh, aleluia! Obrigado, Pai.